Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. O governo vai recomendar que todas as escolas das redes públicas de ensino do país retomem as aulas em agosto. Os Ministérios da Educação, da Saúde e pela Casa Civil elaboram um texto que deverá ser uma recomendação e não obrigatório, para que as escolas das redes públicas reabram a partir de agosto. No entanto, a gestão da maior parte das escolas do país cabe aos estados e municípios. O texto deve prever um apoio do Ministério da Saúde aos estabelecimentos de ensino públicos do país, com a realização de testes, uso de equipamentos de proteção individual e recomendar protocolos sanitários, como lavar as mãos e utilizar álcool em gel. E depois que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu o retorno imediato às aulas presenciais no país, respeitando as medidas de segurança contra a transmissão da Covid, algumas localidades onde as aulas já voltaram passaram a defender a vacinação das crianças e dos jovens. Foi o que aconteceu em Mato Grosso do Sul. Por lá, o Conselho de Secretarias Municipais sugere a imunização contra a Covid de todas as crianças a partir de 3 anos, o que não ocorreu em nenhum lugar do mundo. Quando o ministro da Saúde esteve em Campo Grande na última sexta-feira, ele levou para Brasília um documento assinado pelo COSEMES, o Conselho de Secretarias Municipais de Mato Grosso do Sul. É uma solicitação para que crianças e adolescentes sejam vacinados contra o coronavírus por causa do retorno às aulas presenciais. No estado, cerca de 5.000 adolescentes já foram vacinados, mas só os que têm comorbidades. Segundo o COSEMES, a estimativa do público não vacinado entre 3 anos e 17 anos corresponde a 700 mil pessoas aqui no estado. Segundo este médico pediatra, a vacina da Pfizer é a única aprovada no Brasil para imunização de adolescentes. Sobre a vacina para crianças, nenhuma vacina foi aprovada, não só pela Anvisa, mas em nenhum órgão regulatório do planeta. Então, por enquanto, tem um estudo, da vacina Coronavac, por exemplo, um estudo chinês, demonstrando uma boa efetividade, um bom efeito para crianças acima de 3 anos, que é um estudo que já foi publicado na revista Lancet, agora final de junho, mas ainda não foi aprovada por nenhum órgão regulatório do mundo. Mesmo assim, o presidente do COSEMES acredita que em breve será liberada a vacinação para o público infanto-juvenil. Provavelmente em setembro, outubro, já seja inserido, a partir desse nosso pedido, no calendário de vacinação, esse perfil etário das crianças e adolescentes. Até porque as variantes, elas modificam. A gente está vendo, falou de variante Delta, variante Lambda, e nesse cenário hoje mundial, nós temos que dar essa segurança maior a toda faixa etária da nossa população. As aulas presenciais na rede estadual retornam no dia 2 de agosto. Na rede municipal de Campo Grande, na próxima segunda-feira. Para o médico pediatra, é muito importante as crianças serem orientadas sobre todos os cuidados para evitar a contaminação do coronavírus no ambiente escolar. Desde que a escola tem uma estrutura rígida, assumindo essas medidas protetivas adequadas e normatizando que nenhuma criança com nenhum quadro respiratório possa ir à escola, mesmo que seja uma coriza leve, uma tosse esporádica, isso se torna um pouco mais seguro, mas mesmo assim não é isento de riscos. A maioria das crianças, quando pega a doença Covid, ela se manifesta de uma maneira tranquila, leve mesmo, e na grande maioria das vezes sem necessidade de internação. O grande problema é o contágio dos contactantes em casa, dos pais, dos avós, enfim, dos familiares. Então, esse é o detalhe. Então, é por isso a precaução. O projeto de reforma tributária que está sendo discutido no Congresso Nacional pode colocar em risco o vale-refeição dos trabalhadores. O texto prevê o fim dos incentivos fiscais às empresas que mantêm programas de alimentação.
Se a proposta for aprovada, 22 milhões de brasileiros podem perder o benefício. Na hora de pagar a conta do café, a Edmara usa o Vale Refeição. Tem sido assim nos últimos 5 anos. São R$ 25 por dia, que ajudam bastante no orçamento e na qualidade da alimentação. A importância é de a gente não ter que desembolsar, não tirar isso do meu orçamento, que eu gasto com outras coisas, com o pagamento de aluguel, água, luz, né? Não é só para o bolso também, melhora a sua qualidade de vida, até a sua saúde, né? Exatamente, nos proporciona isso, né? Ter uma alimentação mais saudável. A colega de trabalho dela, a Gabriela, também vai pagar a conta do mesmo jeito. Ela diz que o ticket não é usado só aqui na padaria. Durante o home office, o benefício ajudou bastante. Conforme eu estava em casa, eu comprava coisas no açougue, no mercado que podia. Aí vindo para cá, a gente só gasta em restaurante mesmo na hora do almoço. Mais de 22 milhões de brasileiros recebem os vales refeição ou alimentação. O benefício faz parte do PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, que foi criado em 1976. Mas o projeto de reforma tributária que está em discussão no Congresso Nacional pode acabar com os tickets de comida. O texto determina o fim dos incentivos fiscais às empresas que aderirem ao programa. A justificativa é que, com a reforma, as empresas terão que pagar uma carga tributária menor. Eu acho que o maior problema aí vai ser aquelas empresas menores que de alguma forma ou de outra já deixam de cumprir algum tipo de obrigação, porque a gente sabe, né, a pandemia veio aí, afetou milhares de negócios, pequenos negócios, e a empresa faz o quê? Qual que é a primeira linha de uma empresa que começa a apertar a questão financeira? É deixar de pagar tributo. Então, prefere pagar empregado, que para mim não está correto, obviamente, e a última coisa que pensa-se em pagar é tributo, diferentemente do que acontece com uma empresa grande, que certamente tem uma reserva, tem um caixa de contingenciamento, tem um planejamento financeiro todo montado a longo prazo. A possibilidade de corte do benefício já tem causado polêmica. A Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador, a BBT, acredita que se o texto for aprovado dessa forma, muitas empresas deixarão de oferecer o auxílio para alimentação. Na medida em que a reforma tributária traz mudanças no que diz respeito à isenção fiscal, etc., então a gente não tem dúvida de que isso vai desestimular, vai fazer com que o empresário acabe utilizando esse valor que, em princípio, é concedido a título de auxílio alimentação para outras finalidades, e isso, com o tempo, vai acabar se diluindo, né? E esse benefício, ao longo do tempo, é capaz de, inclusive, desaparecer. A minha maior preocupação com isso é em relação à questão relativa a acordo coletivo e convenção coletiva, que exige do empregador o pagamento desses vales para o empregado. E aí, obviamente, com ou sem incentivo, a empresa é obrigada a pagar. Bares, restaurantes e padarias, como essa aqui, que fica na região central de São Paulo, devem ter um impacto bastante negativo com a medida. Uma pesquisa feita pela BBT projeta que o fim dos vales refeição e alimentação deve causar a falência de mais de 100 mil estabelecimentos em todo o país. O gerente da padaria calcula que cerca de 30% dos pagamentos são feitos com vale-refeição. Quando chega o fim do mês, inclusive, alguns clientes deixam de frequentar o local porque os créditos do vale acabaram. Dia 22, dia 23, aquele cliente, ele já a entrada dele no estabelecimento é menor. Às vezes fala, nossa, você sumiu, que o ticket está acabando. O saldo do ticket é negativo, só semana que vem. Então a gente percebe a importância desse ticket para nós. Porque a gente, às vezes, o cliente quer vir, mas não tem mais o saldo no cartão para estar utilizando no estabelecimento. Quem não tem mais o benefício sabe bem a falta que faz. A Daniele passou a trabalhar como autônoma e teve que abrir mão do vale. Para muitas famílias isso se torna parte do salário já. E eles contam com isso para botar comida dentro de casa, né? Isso é fundamental para o orçamento e para a alimentação deles e da família deles. Tendo em vista que 85% aproximadamente dos trabalhadores recebem até 5 salários mínimos, então esse adicional, quer dizer, benefício, né, para fundamentalmente garantir uma alimentação de qualidade ao trabalhador, ele representa muito do salário, muito do dia a dia do brasileiro. Então, qualquer, digamos, vulnerabilização da concessão desse auxílio, isso desestrutura até a economia familiar.
E você vai ver ainda nesta edição. Estudo aponta que cerca de 130 mil crianças no Brasil perderam um dos responsáveis para a Covid-19. E ainda, após meses fechado por causa da pandemia, o Teatro Amazonas, em Manaus, reabre as portas. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! Um estudo apontou que cerca de 130 mil crianças no Brasil perderam um dos responsáveis para a Covid-19. No mundo, a pandemia deixou mais de 1,5 milhão de crianças órfãs. O ensaio sugere que os governos criem linhas de apoio focadas no fortalecimento da família e na prevenção da violência. Um levantamento apontou que mais de 1.560.000 pessoas sofreram a morte de pelo menos um dos pais, avós ou outro parente idoso que vivia com eles. A perda de um dos avós, que em muitos casos são o sustento da família ou a garantia de que os pais possam trabalhar, já que eles cuidam dos netos, é um fator de preocupação para os pesquisadores. Os dados são resultado de um estudo publicado pela revista científica The Lancet, que analisou informações de 21 países de março de 2020 até abril de 2021. Os pesquisadores incluíram Brasil, Argentina, Colômbia, França, Alemanha, Quênia, Malawi, África do Sul, Espanha e Estados Unidos, que foram responsáveis por quase 77% das mortes por Covid-19 no mundo inteiro, para conseguir uma estimativa global mínima. No Brasil, as mortes por Covid-19 deixaram 130.363 crianças sem a mãe, o pai ou um avô ou avó ou um responsável. As mortes associadas à Covid-19 foram em todos os países mais elevadas entre os homens do que entre as mulheres. Houve 5 vezes mais perdas de pais do que de mães. Mais de 1 milhão de novas empresas foram abertas nos primeiros meses deste ano, segundo o Sebrae. Em muitos casos, os espaços são divididos e a colaboração se destaca. Vamos conferir na reportagem. Nesta loja, pelo menos 15 empresas prestam serviços para festas. Quem quiser organizar um evento pode vir e fazer tudo no mesmo ambiente. A Michelle é a proprietária do espaço. Só ela tem 4 CNPJs. O mais recente, de janeiro deste ano, é o coworking, para fotógrafos, decoradores e outros empreendedores do ramo. O cenário que a gente vive de pandemia, a gente viu que a única verdade para esse ano é colaboração, né? Então, a gente, para que o nosso mercado de eventos não continuasse sofrendo tanto com a pandemia, a gente entendeu que para abrir um espaço de atendimento, ele deveria ser colaborativo, ele deveria ser compartilhado. No final do ano passado, a gente decidiu que para sobreviver a gente tinha que ampliar. Para ampliar precisava de um espaço e que esse espaço sozinho não ia para lugar nenhum. Então a gente montou a Festa & Co, é um coworking, e que é ambientado num café. Como a gente abriu em janeiro e logo em março a gente teve um lockdown, a gente se fechou aqui dentro, todas as empresas parceiras, minhas equipes de todas as empresas, e vamos buscar soluções fora da caixa. E aí saiu uma delas, a coleção de camisetas que a gente recém lançou em maio, junho, que foi uma coleção de camisetas descontraídas, com tema de café, e que está no nosso mercadinho, que a gente também foi a outra solução, foi ter um mercadinho de produtos relacionados a café. Mais de 1 milhão de novas empresas foram abertas nos primeiros meses deste ano. Segundo o Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o segmento que lidera é o de roupas, calçados e acessórios. Apenas neste setor, mais de 56 mil novas empresas foram criadas em 2021. Como a Rosiane, que em junho deste ano abriu uma loja de roupas de moda fit para mulheres pela internet. Essa modalidade eu escolhi por ser algo mais prático, né? Que eu acho que não é o momento de abrir algo físico e eu posso estar perto da minha família, fazer o meu horário, é algo que não precisa de tanto investimento e também é algo que traz um desafio, né? Porque as ferramentas estão toda hora mudando, então é desafiador, a gente tem que aprender também, se superar
mas é algo que eu tô gostando. Eu acho que esse mundo online para vendas só tem a crescer. Além do segmento de moda, se destacam promoção de vendas, segmento de beleza, alimentos para consumo em casa, construção e serviços administrativos. O que explica esse crescimento do número de MEIs é principalmente a questão do desemprego. Diante da situação de desemprego, muitas pessoas estão encontrando no pequeno negócio uma forma de ocupação e renda. E o MEI é a figura que é mais fácil criar um empreendimento dessa natureza. Segundo o Banco Nacional do Desenvolvimento Social, BNDES, mais de 154 bilhões de reais foram investidos no país em iniciativas de auxílio às empresas para reduzir o impacto da pandemia. Foram muitas mudanças comportamentais ao mesmo tempo, tanto no comportamento de consumo, né, você com os seus fornecedores pessoais e profissionais, como no mercado como um todo no Brasil, né? Então a gente percebe que no mercado de festas a gente foi muito afetado, os grandes eventos ainda não voltaram, mas todos os profissionais se reinventaram e a gente percebe negócios muito inovadores dessas cabeças criativas que são os empreendedores. A Unesco retirou o Porto de Liverpool de sua lista de patrimônio mundial. A decisão foi baseada no excessivo desenvolvimento urbanístico do local histórico. O Porto de Liverpool perdeu o status de patrimônio mundial. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, alegou um excessivo desenvolvimento urbanístico do local histórico. A decisão foi considerada decepcionante pelo governo britânico, determinado a estimular a economia de cidades industriais do norte da Inglaterra. Estamos extremamente decepcionados com os resultados da Unesco. É um resultado que, para ser sincero, esperávamos há vários anos porque nos destacamos como uma cidade, obviamente, que potencialmente estaria perdendo o status. Porto de partida para a América de milhões de imigrantes britânicos e irlandeses e de escravos africanos, esta cidade de rico patrimônio musical também é o berço dos Beatles. A Unesco havia denominado a história de caráter distintivo e espírito único de Liverpool. Incluída na lista de patrimônio da humanidade desde 2004, a histórica orla marítima no noroeste da Inglaterra, emblemática da era industrial, também estava classificada desde 2012 como patrimônio em perigo. Liverpool se tornou o terceiro lugar desclassificado pelo organismo cultural da ONU, depois do Santuário de Oryx da Arábia, um tipo de antílope, em Omã em 2007 e do Vale de Elba, na Alemanha, em 2009. Um porta-voz do governo britânico afirmou que vai recorrer da decisão sobre o Porto de Liverpool. Singapura apresentou uma das maiores usinas flutuantes de energia solar do mundo, com uma superfície equivalente a quase 45 campos de futebol. 122 mil painéis solares foram instalados no reservatório de Tengah, em Singapura. A usina de energia solar, uma das maiores flutuantes do mundo, foi apresentada esta semana e tem o tamanho equivalente a quase 45 campos de futebol. Os painéis vão permitir a produção da eletricidade necessária para alimentar as 5 estações de tratamento de água do país. A cidade-estado é uma das maiores emissoras per capita de gases de efeito estufa na Ásia. Além disso, a pequena área de terreno disponível representa um enorme desafio para o desenvolvimento de projetos de energias renováveis no país. Esse é o motivo para instalar usinas elétricas em alto mar ou reservatórios. A usina solar flutuante pode gerar até 60 megawatts de eletricidade e vai reduzir a emissão de dióxido de carbono, equivalente a 7 mil automóveis circulando na estrada. O governo da cidade-estado, ameaçada pelo aumento do nível da água dos mares por causa da mudança climática, anunciou em fevereiro um plano verde. A iniciativa prevê a plantação de árvores, a redução do volume de resíduos enviados aos aterros e o aumento do número de postos de recarga para carros elétricos. Após meses fechado por causa da pandemia, o Teatro Amazonas, em Manaus, reabriu as portas. O espaço recebeu um serviço de sanitização para a volta de espetáculos com público. Que comece o show! O Teatro Amazonas volta a receber o público com acesso gratuito, protocolos de segurança, agendamento e metade da capacidade da casa.
O local estava fechado há 7 meses, por conta da pandemia de Covid-19. As vagas para as primeiras apresentações estão esgotadas. A reabertura contou com um concerto chamado De Canhoto a Nicanor, da Orquestra de Violões do Amazonas. Nessa retomada, o governo do estado do Amazonas procurou estabelecer um formato que torne seguro o acesso ao teatro, para que as pessoas possam assistir o espetáculo e depois saiam com segurança. Então a gente está abrindo não mais só uma porta, mas teremos 3 acessos. O teatro está todo marcado também para que as pessoas se mantenham em distanciamento lá dentro do teatro. Será feita a aferição de temperatura aqui, obrigatório o uso de máscara durante todo o período de permanência dentro do teatro. Para os amazonenses, a reabertura tem um significado muito especial. A pandemia deixou todo mundo muito triste, muito sozinho. Esse teatro está reabrindo agora é um motivo de alegria, tanto para Manaus quanto para a cultura em geral. Um sentimento de alívio, né? O Teatro Amazonas representa muito a história do Amazonas, então quando a gente pode retornar à nossa casa, o amazonense pode se sentir tranquilo. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau.